ela tem como tema o fim do plano B. E tem uma história que diz de um general chinês, que fala que esse general, ele durante muito tempo, com seu exército, ele tentava ganhar algumas batalhas, mas não conseguia. Porque eles sempre batalhavam em uma ilha, e quando eles iam, atravessavam a ponte até essa ilha, começavam a guerrear contra os inimigos, o exército dele ficava um pouco amedrontado e voltava pela ponte. Então eles sempre perdiam as batalhas. Só que um dia esse general, ele resolve fazer uma coisa diferente. Então eles passam pela ponte, vão até a ilha. Quando eles estão de frente com o inimigo, esse general, ele queima a ponte. E ele fala o seguinte: a partir de agora não tem mais jeito. Ou a gente batalha e vence, ou a gente morre, não tem mais volta. E a partir daquele momento, ele vence aquela guerra. E o que deixa de clareza para aquele exército é porque enquanto eles tinham outra possibilidade, eles voltavam. Mas quando chegou o ponto que não tinha mais jeito, só tinha uma única opção, eles ganharam a guerra. E quantas vezes na nossa vida isso tem sido muito comum, a gente já entra em algo pensando no plano B. Pessoas que começam um casamento e já falam: olha, se não der certo, eu separo. Já tem um plano B. Olha, eu estou entrando nessa empresa, o salário está bom, olha, tudo aqui é bom, a possibilidade de crescimento, mas se não der certo, eu vou para outra ali da frente. Para os jovens da faculdade já entra e fala: olha, eu não estou com muita certeza nesse curso aqui não. Se não der certo, eu já vou para o outro. E infelizmente isso também acontece na igreja do Senhor. De pessoas que começam a seguir ou começam a desenvolver um chamado com tudo, mas já estão pensando: olha, eu vou fazer isso na igreja, mas se não der certo, eu desisto. Se não der certo, eu vou tentar outra coisa. Ou outros que estão vindo, começam a aceitar, começam com tudo, falam: olha, mas eu estou com tudo agora, mas se não der certo, eu já tenho outra possibilidade. E a minha pergunta é: como seria a nossa vida se não tivesse plano B? Se não tivesse a segunda opção? Se o que você escolheu hoje fosse só aquilo e você tivesse que ir até o fim? Como seria a nossa vida com Cristo? Quais seriam as nossas atitudes? O que nós faríamos a cada dia se não tivesse outra opção? E me entenda bem que eu não estou fazendo alusão a você não ter planejamento, mas eu estou querendo aqui deixar claro que para muitas coisas, inclusive para a caminhada cristã, a gente não pode trabalhar com o plano B. A gente tem um plano A, que é andar com Cristo, e a gente precisa seguir nele até o fim. E eu queria nessa noite te levar a esse caminho de pôr fim a esse plano B quanto ao seu chamado. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo também 19. 1 Reis 19, 19. Primeira Reis 19, 19 diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou o seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram.
Depois se levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor amado Deus, nessa noite estamos diante da Tua presença. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Fala o que precisamos ouvir, Pai. Nos exorte, Pai, nos direcione, nos encoraje, Pai, mas que a Tua palavra venha, Pai, e alcance o propósito na qual o Senhor quer nessa noite. Nós pedimos pelo coração de cada um dos Seus filhos, Pai, que está a receber essa palavra, que venha ser solo fértil para receber o que será ministrado. Ó Espírito Santo, traz a aplicação que só o Senhor pode fazer, para que em nome de Jesus o Teu povo venha sair daqui transformado, e olhando para um alvo que é o Senhor. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O que nós podemos ver nessa passagem é que um profeta Elias, o profeta do Velho Testamento, um dos maiores, é aquele mesmo que vai aparecer a Jesus na transfiguração. Esse profeta, ele está passando o bastão, ele está definindo um sucessor. Só que esse sucessor é alguém que não se fala nada na Bíblia dele antes. Se você for procurar antes dessa passagem falar sobre Eliseu, não tem nada. Então, ele não estava na escola de profetas. Naquele tempo tinha uma escola, pessoas que eram treinados pelos profetas. Ele não estava. Ele estava arando a terra. Ele estava na sua rotina. Numa rotina de provavelmente acordar todos os dias pela manhã, pegar aquele equipamento, direcionar, arar a terra, daqui a pouco vai almoçar, depois vai arar a terra de novo. Era uma rotina de um agricultor. Só que todos os dias a mesma coisa. Todos os dias a mesma coisa. Aquela mesma rotina de trabalhar com a terra. E quando a gente olha para essa rotina de Eliseu, a gente também olha para a nossa rotina. Porque muitas das vezes é assim que nós estamos. Acordamos pela manhã, tomamos café, vamos para o trabalho. Daqui a pouco voltamos para almoçar, vamos para o trabalho de novo, e é uma rotina. E às vezes tem coisas que têm acontecido que a gente não vê solução. A gente fala, meu Deus, todos os dias essa mesma rotina. Como eu queria mudar, como eu queria algo novo, como eu queria algo diferente. E o problema é que a rotina, muitas das vezes, coloca numa acomodação. E essa acomodação, no nosso trabalho, ela é ruim, mas dentro da igreja ela também é ruim. Porque às vezes a gente está tanto tempo na caminhada, irmão, é tanto tempo sabendo, olha, a gente tem louvor para iniciar, a gente tem momento de fé, a gente tem palavra. O pastor vai pregar sobre Eliseu. Faz muito tempo que eu ouço sobre Eliseu, eu já conheço toda a história. Se o pastor pregasse sobre Elias, eu também sabia a história dele. E a gente entra numa rotina, inclusive dentro da igreja. E essa rotina nos afasta do primeiro amor. Nos afasta daquele fogo, daquela vontade de aprender mais, de ser mais usado, de ter um esclarecimento das escrituras que talvez não teve. Que a gente cai numa rotina. Assim como Eliseu estava numa rotina de trabalho, às vezes nós estamos aqui dentro, todos os dias entrando e numa rotina. Só que algo muda a vida de Eliseu. Tem um Elias que aparece. Tem um profeta que derrotou 400 profetas de Baal. Tem um profeta que fez fogo cair do céu. Tem um profeta que fez com que multiplicasse o azeite de uma viúva. Esse profeta aparece para Eliseu e acabou toda a rotina, porque agora aquele homem vai ter uma nova vida com Deus. Irmão, e pode ser que a tua vinda essa noite é para que essa noite o Deus que guiou Elias até Eliseu, ele te guie para quebrar essa rotina, te guie para quebrar a tua zona de conforto, para que aquele fogo que antes queimava, mas não tem queimado mais, hoje seja reavivado para a glória de Deus. Para que você olhe para a sua caminhada e diga, não tem plano B, não existe a minha vida sem Cristo. Não existe a minha vida sem meu chamado. Se foi Deus que me chamou, eu vou até o fim. É que eu posso ouvir um amém?
E para a gente entender isso, a gente precisa saber quem nos chamou. E se eu estou falando que Elias chega até Eliseu, Elias é um profeta guiado por Deus. Então naquele momento que Elias chega até Eliseu, algo acontece, porque Elias joga a capa sobre Eliseu. Quando ele joga a capa, Eliseu não pergunta nada. Porque você imagina, irmão, você está passando na rua, tem até uma pegadinha, né, do pessoal andando assim na rua, vem alguém, bota uma caixa na cabeça, a pessoa sai e fica procurando quem foi que botou. Você imagina, você está andando na rua, você está trabalhando ali, alguém passa e joga uma capa por cima. Fala, o que é isso? Mas é interessante como Eliseu não questiona quem jogou a capa. Eliseu sabe que Elias ali representa a presença de Deus na vida dele. Ele sabe que a presença de Elias ali representa uma quebra. A partir daquele momento a vida dele vai mudar. Então a percepção de que Deus está ali, irmão, faz toda a diferença. A percepção de que é Deus que te chama faz toda a diferença na tua vida. Porque quando você sabe que é Ele que te chamou, irmão, sabe, as pessoas vão começar a dizer assim: ei, desiste, isso não vai dar certo não. Esse negócio de ser crente, esse negócio de ir para Heriutaba, né, missionários? Isso não dá certo não, vai tentar outra coisa, vai vender plano de saúde. Mas quando você tem certeza de quem chamou, irmão, e você não olha para trás, porque não existe plano B, porque foi Ele que me chamou. E se foi Ele que te chamou para estar aqui, irmão, se foi Ele que te chamou para o lugar onde você está, dentro da igreja, para o cargo que você está exercendo, não existe plano B, vai até o fim. Porque quando a gente vê esse chamado de Deus para Eliseu, essa capa, ela significa uma escolha de Eliseu como sucessor. É uma promessa, ou seja, é uma unção que vai ser liberada sobre a vida daquele homem. E a gente está vendo um chamado muito específico. E a gente pode parar para pensar e abordar duas práticas aqui, dois temas diferentes. Um é um convite, e esse convite é para todos. Cutuca o irmão que está aí do seu lado e fala: esse convite é para você. O convite que é para todos é o convite que a gente viu no domingo de Páscoa, que a palavra vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há um chamado para crer em Cristo, para seguir a Cristo, que é universal. Você vai encontrar alguém na rua e você vai olhar para ele e vai dizer: você tem um chamado, você tem um convite de Cristo. Você tem um convite de Cristo. Todos que estão aqui têm um convite de Cristo para segui-lo. Tem um convite de Cristo para crer nele, porque a Bíblia é clara em dizer: Deus amou todo mundo, para que todo aquele que nele crê. Então a gente tem um convite. Mas de outro lado, a gente tem um chamado específico. E esse chamado para Eliseu é um chamado profético. Só que quando a gente para analisar o chamado e o convite, a gente entra em uma questão em Mateus 22:14, que Jesus vai dizer: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então eu estou falando para você que todos receberam um convite. Amém? Você está comigo? Se todos receberam um convite, pastor, por que só alguns são os escolhidos? Mas o que a gente vai prestar atenção no contexto do que Jesus está falando. Jesus está falando: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele vai falar isso no contexto de uma parábola, onde ele está falando de um rei que fez um grande banquete. E esse banquete, ele convida as pessoas, e quando eles vão convidar as pessoas para o banquete, um diz assim: não, eu não tenho como ir, eu vou para o casamento do meu filho. Olha, eu também não tenho como ir, porque eu tenho propriedades que eu acabei de comprar e eu estou muito ocupado. O fato é que ninguém aceita o convite para aquele banquete. Então aquele mesmo rei fala: olha, vai, e quem você encontrar na rua, seja mendigo, aleijado, qualquer pessoa, você traz aqui para o banquete. E aquele lugar se enche.
porque ele encontrou as pessoas na rua e chamou para o banquete, mas tinham outros que não tinham sido chamados, mas não estiveram. Então a diferença que faz entre você ser um escolhido é a resposta que você dá. Porque o céu não vai responder as tuas perguntas, ele vai responder as tuas respostas. Se você está dizendo, eu creio em Deus, eu quero Ele como meu Salvador, é a tua resposta que está subindo ao céu. E naquele momento, convites foram feitos, pessoas aceitaram e outras pessoas não aceitaram. E quando a gente recebe esse convite, recebe esse chamado e a gente aceita, a gente tem mais uma missão, que é pôr fim a esse plano B. E você pode perguntar, pastor, mas como então eu dou fim a essa possibilidade de desistir? E a gente vai aprender com Eliseu aqui. Porque o que Eliseu faz? Ele queima os arados. Naquele momento, ele se despede dos pais, ele pede para se despedir dos pais. E se você é bom de Bíblia, você deve estar lembrando, pastor, mas teve alguém no Novo Testamento também que pediu para se despedir dos pais, antes de seguir a Jesus. A Bíblia fala que Jesus vai chamando algumas pessoas, e algumas pessoas vão negando o convite, e um dos que nega fala assim, calma aí, deixa eu só me despedir dos meus pais, depois eu volto. E por que Jesus, para aquele homem, diz assim, olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus? E porque agora ele aceita que Eliseu se despeça dos seus pais. E o que eu olho para as duas passagens, eu identifico diferença, é o movimento. Eliseu, irmão, eu sinto como alguém aperreado. Na hora que jogou a capa, o homem já ficou animado. Ele falou, opa, calma aí, eu vou só me despedir dos meus pais, já eu volto. Ele já foi agindo. E isso faz a diferença. E principalmente porque queimar os arados para ele representava deixar a sua vida velha. Se você quer excluir o plano B em relação à sua caminhada com Cristo, você precisa deixar a sua vida velha. Naquele momento ele deixa a agricultura, ele deixa a máquina que ele estava usando para arar a terra, e ele decide seguir o profeta. E se você está ligado desde o início desse ano, quando a gente profetizou que esse é o ano do novo de Deus, a gente esteve como base no versículo de Isaías 43, que diz, esqueçam que se foi, não vivam no passado, eis que eu farei uma coisa nova. Então, para experimentar o novo, para experimentar o chamado de Deus, eu preciso esquecer de algumas coisas antigas. Eu preciso deixar para trás muita coisa que tem me impedido de prosseguir. E a gente vai olhar como o diabo, ele usa o teu passado para travar o teu futuro. Ele usa o teu passado para dizer, agora você está na igreja, depois de tudo que você fez de errado lá no mundo, agora é crente. Agora pronto, agora se excluiu todos os erros, que agora está na igreja, está com a Bíblia na mão, está dando dízimo para o pastor, agora pronto, mudou tudo. E o diabo o tempo todo ele é acusador, ele aponta. A gente pode olhar para a vida do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo ele olhasse para trás, ele também não seguiria. Porque é um homem que estava acompanhando o apedrejamento de Estevão. Você imagina, irmão, depois quando ele tem um encontro com Cristo, ele lembrando de quantos cristãos ele perseguiu, ele lembrando de quantos talvez ele até ajudou a matar, ele talvez agora com o esclarecimento da palavra, lembrando de Estevão com seu rosto reluzente como parecendo um anjo, e ele fez parte daquilo. Poderia a acusação vir sobre ele e dizer, você não pode seguir professando esse Cristo, porque você já matou pessoas que seguiam a ele. Mas ele esquece tudo que passou e decide viver uma nova vida com Cristo. Eliseu faz a mesma coisa, ele esquece tudo que passou, esquece o trabalho, esquece, ele se despede da família e vai viver uma nova vida, uma vida direcionada por Deus.
Irmãos, se algo ainda nos prende no passado, se algo ainda tem nos impedido de seguir, às vezes é até algo bom que aconteceu na tua vida. Às vezes você teve uma grande conquista e hoje o tempo todo você está comparando aquilo que aconteceu lá atrás. Mas a palavra está dizendo, esqueçam o que se foi, caminha para frente. Esqueçam o passado, olha, Deus está fazendo algo novo. Quando a gente olha para esse ministério, a gente está vendo, Deus está fazendo algo novo aqui, irmão. E a gente precisa olhar, se despedir do passado e viver o que Deus está projetando para o nosso futuro. E quando a gente vê Eliseu também falando de queimar os arados, a gente está vendo uma atitude, uma nova atitude, que tira ele da zona de conforto. Porque, acompanha comigo o versículo 21, o versículo 20, Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. Eles comeram, depois levantou-se e partiu com Elias, tornou-se o seu auxiliar. Eu vou te falar que na minha época de escola eu era muito bom em matemática, mas português não era muito o forte não. E quando a gente para olhar os verbos, irmão, você que vai lembrar aí do estudo dos verbos, transitivo direto, irmão, presente indicativo, de não sei o que, você fala, meu Deus, o que é isso aqui? Mas uma coisa que a gente olha para os verbos, é que os verbos eles vão denotar ações, e a gente está olhando nesses versículos, o tanto de verbos que são colocados, o tanto de ações que Eliseu vai tendo. Eliseu acabou de voltar, ele foi se despedir dos pais, então diz, Eliseu voltou, Eliseu apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar e deu ao povo, e eles comeram, depois se levantou e tornou-se auxiliar de Elias. Então a gente para ver o que? Irmão, se eu decidir seguir a caminhada com Cristo, se eu decidir aceitar o convite, se eu decidir aceitar o chamado, eu preciso me colocar em movimento. Porque às vezes a gente está falando, olha, Deus me chamou, mas eu estou parado, dizendo, Deus, o Senhor me chamou, agora é contigo. Ou às vezes não está parado não, mas está se balançando na rede. Senhor, estou esperando, estou parado, mas estou aqui na rede aguardando. E a gente está vendo Eliseu, recebeu o chamado, recebeu o manto profético. Eu preciso me colocar em movimento. Irmão, é hora da igreja do Senhor entrar em movimento. É hora de não estarmos mais parados enquanto o mundo não brinca de ser mundo, enquanto o diabo não brinca de ser diabo. Não é mais tempo da gente estar parado com o braço cruzado esperando, um dia eu evangelizo, irmão, um dia eu faço isso. Não, irmão, é para hoje, é para agora. Eliseu queima as carroças, Eliseu queima o gado e está dizendo, não tem mais volta, é agora, é aqui e é agora. A gente precisa dessa palavra viva no nosso coração, porque nós somos muito procrastinadores. A gente recebe uma palavra de Deus, o nosso coração queima aqui no culto, fala, Senhor, obrigado, mas amanhã é segunda-feira, e você vai dizer, eu vou esperar para terça-feira na célula, eu vou esperar para quinta-feira no próximo culto, e aquela chama que estava acesa, a gente vai deixando para depois, aí a gente vai falando, depois eu faço, depois eu evangelizo, depois eu oro pela minha família, depois eu me ajoelho, depois eu faço o propósito. Não existe mais depois, irmãos, é agora. É momento da igreja se levantar e perceber a força que tem na sociedade, de mudar histórias, de transformar vidas, porque a gente tem a mensagem da salvação para levar para os perdidos. Não podemos mais nos esconder, mas precisamos olhar para o plano que Deus nos deu e segui-lo, irmão, sem ter mais volta. Não é para ficarmos parados. E eu sei que muitas das vezes entrar no desconforto é muito ruim, irmão.
muito ruim. A gente está acostumado com algo. Você talvez, se você parar para essa semana, você decidir entrar na academia. É profético, irmão. Tem alguém aí? Ninguém, Jesus. Você falar assim, pastor, essa semana eu começo. Essa semana você vai ficar todo doído, irmão, porque é desconfortável. Você não está acostumado. E você aceitar o chamado de Deus, você está dizendo sim para viver uma vida desconfortável. Não é confortável, não é legal, não, é desconfortável. Mas vale a pena. Em um momento, Pedro, talvez se dando conta, os discípulos se dando conta do quanto que eles tiveram que renunciar por Cristo. Eles se perguntam, mas nós deixamos tudo. Deixamos nossa família, deixamos nossos empregos. E o que é que nós ganharemos? E Jesus fala, não tem um que tenha deixado seus pais, deixado seu trabalho por minha causa, que não seja restituído 100 vezes mais, além da glória eterna. Então eu tenho que te falar que renunciar por causa de Cristo vale a pena. Vale a pena nessa terra, mas muito mais na terra que irá por vir. Muito mais no céu. Então, só que Eliseu, ele dá essa declaração, ele faz uma nova atitude. Ele decide deixar a vida velha. Mas você pode pensar, por que ele queima os arados? Ele não podia muito bem falar assim, olha, pessoal que está aqui olhando, eu não vou precisar mais, eu vou seguir uma nova vida, mas eu estou dando para vocês os arados, para você arar, sei nem, viu como eu sou ruim de verbo, né? Para você arar a terra de vocês. Mas ele não faz isso. Ele queima os arados. Ele, na verdade, ele está dando uma declaração para todo aquele povo que está ali em volta vendo tudo, e dizendo, a partir de agora não tem mais volta para mim. A partir de agora vocês não vão conhecer mais esse Eliseu que estava aqui arando na terra, porque a partir de agora uma unção foi derramada sobre a minha vida. E enquanto eu queimo esse arado, é uma declaração para o céu, para a terra e para o inferno a ouvir, que não tem mais volta. Quantas decisões nós precisamos ter para declarar para quem está à nossa volta, de dizer assim, não tem mais plano B, não tem mais volta. Eu me recordo muito de que assim que nós aceitamos Jesus, primeiro aniversário que teve do Renan lá em casa, a família do meu pai foi cheia de caixa de cerveja lá para casa. E meu pai falou assim, ó, legal, muito bom vocês terem vindo aqui, mas se vocês quiserem beber essa cerveja, vocês vão beber lá embaixo, porque na minha casa não entra cerveja. Não, Rivaldo é muito chato, não sei o que, um crente besta, não sei o que, não sei o que lá. Naquele momento ele declarou para toda a família dele, não tem plano B, não tem mais volta. Agora eu sigo um Cristo. E todo aquele povo hoje está na igreja, irmão, tudo convertido, todos atribulados, que queriam entrar com cerveja, irmã Gorete. Agora um é líder da rede de homens, outro está no ministério de dança, irmão. E a gente olha para isso e vê, vale a pena declarar para todo mundo. É dolorido, porque declarar para todo mundo é você sair daquele grupo e já não era para você estar. Declarar para todo mundo é você fugir das conversas de fofoca que queimam pessoas no trabalho. Declarar para todo mundo é você ser inibidor de pecado. É quando você chegar num lugar, o pessoal, vou falar mais isso não. Isso é declarar para todo mundo ver. Agora está diferente. Agora é um crente de verdade. E é isso que Eliseu está falando. Ele está declarando para todo mundo, não tem mais volta. Assim como a história do início que eu falei, daquele general chinês que queimava as pontes. Eliseu está falando, agora eu vou entregar tudo, porque não tem mais volta.
E eu quero, irmão, que você, mesmo que já tenha aceitado o convite de seguir a Cristo, mas por algum momento, você, assim como eu disse no início da rotina, você começou a ficar mais devagar, você entrou na monotonia, e agora Deus te chama para entrar em movimento novamente. Deus te chama para deixar as coisas do passado, mas declarar para o mundo inteiro ouvir que você é uma nova criatura, de que você foi transformado. E quando a gente olha para essa passagem, a gente vê alguém que através das suas declarações, das suas atitudes, está dizendo um sim para Deus. E quando nós olhamos para Eliseu, a gente também consegue observar outros exemplos na Bíblia, de pessoas que não olharam para o plano B, seguiram apenas o plano A, que é o plano de Deus. Abraão deixou sua terra e sua parentela, sem saber para onde estava indo, e tornou-se pai de multidões. Moisés abandonou sua posição de filho de Faraó, e queimou seus arados, e foi o libertador daquele povo do Egito. Quantos discípulos receberam um convite de Jesus, e disseram sim, e viveram os 3 anos mais extraordinários das suas histórias? Porque andaram com Cristo e disseram sim a um convite. O apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele era um grande fariseu e líder judaico, mas abandonou tudo para seguir Jesus. Ele explicou o que aconteceu com ele, dizendo: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda pela causa de Cristo. Então todos eles decidiram fazer algo, decidiram queimar os arados e seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus. Como nós lemos, a Bíblia diz que Eliseu tornou-se auxiliar de Elias. A gente está vendo Elias acabando de sair de uma caverna, agora ungindo seu sucessor profético, e a gente vai ver Eliseu o tempo todo do lado de Elias. Sabe, irmão, é igual aquele filho, e quando você vai sair, ele quer ir junto. Você vai para algum lugar, você fala assim: não, eu vou só ali jogar o lixo. Ele quer ir junto, quer estar grudado em você o tempo todo. Parecia Eliseu com Elias, porque Elias está dizendo: eu vou para um lugar, e Eliseu está dizendo: eu vou junto. Não, pode ficar aí. Não, eu vou junto. Elias dizendo de novo: olha, agora eu vou para outro, eu vou para Betel. Eu vou junto. Agora eu vou para o Jordão. Eu vou junto. Então ele decide seguir o chamado dele. E a palavra diz que Eliseu recebe porção dobrada do que tinha Elias. Então toda a dedicação, toda a entrega daquele homem vale a pena. A gente vai olhar os milagres que Deus faz através de Eliseu, e a gente vai ver Deus o tempo todo, da mesma forma que era com Elias, agora é com aquele novo profeta. E a gente olha, irmãos, para a nossa vida, para a nossa trajetória, para o nosso chamado, e ao mesmo tempo a gente olha para outras pessoas que estão fluindo na obra. A gente olha para outras pessoas que, irmão, Deus tem usado nessa nação, Deus tem usado nessa cidade. Mas eu tenho que te falar que o mesmo Deus que essa pessoa serve é o mesmo Deus que nós servimos. O Deus que está fazendo com que o ministério dessa pessoa flua é o mesmo Deus que está hoje aqui dizendo: eu também te chamei, você também pode fluir. Mas para isso a gente precisa queimar os arados. A gente precisa parar de olhar para trás, olhar para as várias possibilidades que o mundo nos oferece e dizer: só tem uma possibilidade, só tem um plano, e esse plano é seguir a Cristo. Porque a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai ver os profetas falando sobre um plano perfeito. A gente vai ver os profetas falando sobre um cordeiro mudo que seria entregue por causa das nossas transgressões. Então o tempo todo tinha um plano. E a gente vai olhar para Jesus, e o plano, irmão, ele acontece.
Então Jesus, ele é o plano perfeito. A partir do momento que ele é entregue naquela cruz, ele cumpre tudo que estava escrito nas profecias. E nos dá o maior exemplo de que nós precisamos ir até o fim pela causa que Deus coloca em nossas mãos. Porque eu imagino que não tenha sido fácil chegar a ponto de ser crucificado, de ser humilhado. Mas ele veio ao mundo por um plano. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Tem momentos na nossa vida que a gente não precisa questionar a Deus se está dando certo, se está dando errado, a gente só precisa obedecer. A gente só precisa seguir, a gente só precisa continuar. E a gente precisa declarar para o mundo, para Deus e para o inferno ouvir: não tem plano B. Agora eu vou com Deus até o fim. Ele é o meu protetor. Lutero vai dizer que não sabe por quais caminhos Deus o levará, mas ele conhece bem o guia dele. Então, se você tem certeza que Deus é o teu guia, irmão, vai até o fim, descansa nele. Aceita o convite no teu coração, aceita o chamado. Queima os arados nessa noite. Eu não sei qual é o arado da tua vida, eu não sei o que você tem que abandonar, mas essa palavra é de Deus para você. Abandona hoje e vive o melhor de Deus no ano de 2024. Deus liberou uma palavra para o ministério que é do novo de Deus, e a gente precisa tomar posse do novo. A gente precisa entrar todo dia e dizer: Deus, eu quero viver o novo na minha vida. Mas eu não vou viver o novo se o tempo todo eu ficar olhando e dizendo: se não der certo aqui na igreja, se não der certo o meu chamado, eu vou fazer aquilo lá. Não, irmão, não existe plano B. Não existe plano B quando a gente decide seguir a Cristo. É seguir a Ele, ponto final.